Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Declarações de Cristo no princípio. Capítulo 103. Uma voz trovejante surge, sacudindo todo o universo, ensurdecendo as pessoas, fazendo com que demorem demais a se esquivar do caminho. E algumas são mortas, algumas são destruídas e algumas são julgadas. É verdadeiramente um espetáculo como ninguém viu antes. Ouçam bem, os estouros de trovão são acompanhados por sons de choro. E esse som vem do Hades, esse som vem do inferno. É o som amargo daqueles filhos da rebelião que foram julgados por mim. Aqueles que não ouvem o que eu digo e não praticam as minhas palavras são severamente julgados e recebem a maldição da minha ira. A minha voz é julgamento e ira. Não trato a ninguém com gentileza e não mostro misericórdia a ninguém. Pois eu sou o próprio Deus justo e possuo a ira, possuo o fogo, a purificação e a destruição. Em mim, nada é oculto nem emocional, mas ao contrário, tudo é aberto, justo e imparcial. Porque meus filhos primogênitos já estão comigo no trono, governando todas as nações e todos os povos. As coisas e as pessoas iníquas e injustas estão começando a ser julgadas. Vou sondá-las uma a uma, sem deixar nada passar, revelando-as completamente. Pois o meu julgamento foi totalmente revelado e foi totalmente aberto, e nada foi retido de maneira alguma. Rejeitarei tudo que não estiver de acordo com a minha vontade e o deixarei perecer eternamente no poço do abismo. Eu o deixarei queimar eternamente no poço do abismo. Essa é a minha justiça, essa é a minha retidão. Ninguém pode mudar isso, e isso tem de estar a meu comando. A maioria das pessoas ignora minhas palavras e pensa que palavras são apenas palavras e que fatos são fatos. Elas são cegas. Não sabem que eu sou o próprio Deus fiel? Minhas palavras e meus fatos ocorrem simultaneamente. Isso não é realmente verdade? As pessoas simplesmente não entendem as minhas palavras e só as que são iluminadas conseguem realmente entender. Isso é um fato. Tão logo veem as minhas palavras, as pessoas ficam apavoradas, escondendo-se em qualquer lugar, sem falar do momento em que meu julgamento recai. Quando criei todas as coisas, quando destruo o mundo e quando torno completos os filhos primogênitos, todas essas coisas são realizadas por uma palavra da minha boca, pois a minha palavra em si é a autoridade, o julgamento. Pode-se dizer que a pessoa que eu sou é o julgamento e a majestade. Isso é um fato inalterável. Esse é um aspecto dos meus decretos administrativos. Essa é apenas uma maneira em que eu julgo as pessoas. Aos meus olhos, tudo, incluindo todas as pessoas, todos os assuntos e todas as coisas, está em minhas mãos e sob meu julgamento. Nada nem ninguém ousa se comportar de forma desenfreada ou voluntariosa, e tudo deve ser realizado conforme as palavras que eu professo. A partir das noções humanas, todos creem nas palavras da pessoa que eu sou. Quando o meu espírito ganha voz, as pessoas ficam em dúvida. Elas não conhecem, de forma alguma, a minha onipotência e fazem imputações contra mim. Estou dizendo a você, qualquer um que duvide das minhas palavras, qualquer um que despreze as minhas palavras, esses são os que serão destruídos. São os perpétuos filhos da perdição. A partir disso, pode-se ver que há bem poucos que são filhos primogênitos, porque esse é o meu modo de operar.
Como eu disse, não movo um dedo, mas em vez disso, uso apenas as minhas palavras para realizar tudo. Aí então é onde se encontra a minha onipotência. Em minhas palavras, ninguém pode encontrar a fonte e o propósito da minha fala. As pessoas não conseguem alcançá-la e só podem agir segundo a minha liderança. Só podem fazer tudo em conformidade com a minha vontade, segundo a minha justiça, de modo que a minha família vai ter justiça e paz, vivendo para sempre firme e resoluta. Meu julgamento vem para todos. Meus decretos administrativos concernem a todos, e minhas palavras e minha pessoa são reveladas a todos. Essa é a hora para a grande obra do meu Espírito. Nesse momento, os que serão abençoados e os que sofrerão infortúnio são distinguidos. Tão logo minhas palavras surgem, eu distingo os que serão abençoados e os que sofrerão infortúnio. É tudo cristalino, e eu posso vê-lo só de olhar. Disse isso em relação à minha humanidade, por isso não contradiz minha predestinação e seleção. Eu vagueio por montanhas, rios e todas as coisas, pelo espaço do universo, observando cada lugar e purificando cada lugar, de modo que os lugares impuros e as terras promíscuas deixarão todos de existir e serão incinerados a nada por causa das minhas palavras. Para mim, tudo é fácil. Se agora fosse o tempo que predeterminei para destruir o mundo, eu poderia engoli-lo com uma palavra. Mas agora não é a hora. Tudo deve estar pronto antes de eu fazer essa obra, de modo a não perturbar o meu plano e interromper a minha gestão. Eu sei como fazê-lo razoavelmente. Tenho minha sabedoria e tenho meu arranjo. As pessoas não devem mover um dedo. Tenham cuidado para não serem mortos na minha mão. Isso já concerne aos meus decretos administrativos. Disto, pode-se ver a severidade dos meus decretos administrativos e pode-se ver os princípios dos meus decretos administrativos, incluindo 2 aspectos. De um lado, mato todos os que não estão alinhados com a minha vontade e que ofendem os meus decretos administrativos. Por outro lado, em minha ira, amaldiçoo todos os que ofendem os meus decretos administrativos. Esses 2 aspectos são indispensáveis e são os princípios executivos dos meus decretos administrativos. Cada pessoa é manejada de acordo com esses 2 princípios, sem emoção, independentemente do quanto as pessoas sejam leais. Isso é suficiente para mostrar a minha justiça, e suficiente para mostrar a minha majestade e a minha ira, que vão incinerar todas as coisas terrenas, todas as coisas mundanas e todas as coisas que não estão alinhadas com a minha vontade. Em minhas palavras há mistérios ocultos, e em minhas palavras também são revelados mistérios, de modo que na concepção humana, na mente humana, as minhas palavras são sempre incompreensíveis e o meu coração é sempre insondável. Em outras palavras, devo descartar dos humanos a sua concepção e o seu pensamento. Esse é o item mais importante do meu plano de gestão. Preciso fazê-lo desse modo a fim de ganhar os meus filhos primogênitos e a fim de realizar as coisas que quero fazer. Os desastres do mundo se tornam maiores dia a dia, e em meio à minha família, os desastres catastróficos se tornam cada vez mais poderosos. As pessoas de fato não têm onde se esconder e ficam envergonhadas e incapazes de mostrar seu rosto. Porque a transição é agora. Ninguém sabe onde vai dar seu próximo passo. Isso só se tornará óbvio após o meu julgamento. Lembrem, esse é um passo da minha obra e o modo como opero. A todos os meus filhos primogênitos, eu vou consolá-los um a um. Vou erguê-los passo a passo. A todos os servidores,
vou eliminá-los e abandoná-los um a um. Essa é uma parte do meu plano de gestão. Depois que todos os servidores forem revelados, os meus filhos primogênitos também serão revelados. Para mim, isso é muito fácil. Depois de ouvirem as minhas palavras, todos os servidores vão retroceder gradualmente sob o julgamento e a ameaça das minhas palavras, e os remanescentes serão só os meus filhos primogênitos. Isso não é algo voluntário e não é algo que a vontade humana possa mudar. Ao contrário, é o meu espírito operando pessoalmente. Esse não é um evento distante e vocês deveriam, de certa forma, ser capazes de percebê-lo a partir desta fase da minha obra e das minhas palavras. É insondável para as pessoas o motivo pelo qual eu diria tanto, e é imprevisível. Eu falo aos meus filhos primogênitos em tons de conforto, misericórdia e amor, porque sempre esclareço essas pessoas e não as deixarei, porque as predestinei. Enquanto trato as pessoas que não são os meus filhos primogênitos com julgamento severo, com ameaças e com intimidação, tornando-as sempre assustadas, de modo que seus nervos estejam sempre em estado de funcionamento. Quando a situação progredir até certo ponto, elas então vão escapar desse estado. Quando eu destruir o mundo, essas pessoas estarão no poço do abismo, mas nunca vão escapar da minha mão de julgamento e nunca vão fugir dessa situação. Esse, então, é o julgamento delas. Esse é o castigo delas. No dia em que os estrangeiros chegarem, revelarei essas pessoas uma a uma. Esse é um passo em minha obra. Agora vocês entendem a intenção por trás do motivo de eu ter dito aquelas palavras antes? Em minha opinião, algo irrealizado é também algo que foi realizado, mas algo que foi realizado não é necessariamente algo que foi alcançado, porque tenho minha sabedoria e tenho meu modo de operar, que são simplesmente inescrutáveis para os humanos. Quando eu tiver alcançado os resultados neste passo, quando tiver revelado todos os demônios que resistem a mim, iniciarei então o próximo passo, porque a minha vontade é desimpedida e ninguém ousa obstruir o meu plano de gestão e nada ousa erguer obstáculos. Eles devem sair do caminho. Filhos do grande dragão vermelho, ouçam! Eu vim de Sião e me tornei carne no mundo para ganhar os meus filhos primogênitos, para humilhar o pai de vocês. Isso é destinado aos descendentes do grande dragão vermelho, para sustentar os meus filhos primogênitos e corrigir os erros cometidos com os meus filhos primogênitos. Então, não sejam selvagens novamente. Deixarei os meus filhos primogênitos lidar com vocês. No passado, os meus filhos foram intimidados e oprimidos. E visto que o pai exerce poder sobre os filhos, os meus filhos devem retornar ao meu abraço amoroso, para não serem mais intimidados e oprimidos. Eu não sou injusto. Isso mostra a minha justiça e é verdadeiramente amar quem eu amo e odiar quem eu odeio. Se disserem que eu sou injusto, vocês devem se apressar e sair. Não sejam desavergonhados a ponto de viver à custa da minha família. Você deve voltar rapidamente para sua casa, de modo que eu não tenha mais de vê-lo. O poço do abismo é o seu destino, e é onde vocês descansam. Se estiverem na minha família, não haverá lugar para vocês, porque vocês são animais de carga. São as ferramentas que eu uso. Quando não fizer uso de vocês,
eu os lançarei no fogo para incinerá-los. Esse é o meu decreto administrativo. Devo fazê-lo desse modo, e só isso mostra como eu opero e mostra a minha justiça e a minha majestade. Mais importante, só esse caminho pode fazer com que meus filhos primogênitos reinem comigo no poder.